programa é uma produção independente. Todo conteúdo veiculado é de inteira responsabilidade de seus produtores e idealizadores. Estamos aqui ao vivo nos estúdios da All TV com mais uma edição do programa Urban View, um olhar sobre as cidades, um programa que é uma produção da Urban Systems, que tem a apresentação minha, Gilberto Brant, e a participação da Sandra Lanza na produção. Hoje a Sandra não está conosco, uma ausência aqui a se lamentar, mas vamos tocar aqui o programa, hoje sem o chat, mas a gente vai ter mais uma entrevista interessante, mais um bate-papo gostoso aqui sobre um assunto muito interessante. No Urban View de hoje, a nossa convidada é a Patrícia O'Reilly. Patrícia, como vai? Tudo bem? Tudo bem. Obrigado por você estar aqui no Urban View conosco, que hoje está começando um pouquinho mais tarde, está começando aqui, já são quase 1h da tarde. A gente teve um imprevisto aqui nos estúdios da UTV e em vez do meio-dia, como é de hábito a gente entrar no ar, a gente está entrando um pouquinho mais tarde, mas estamos aqui ao vivo com vocês. A Patrícia O'Reilly, ela é arquiteta e é urbanista graduada pelo Centro Universitário Belas Artes de São Paulo. Ela tem uma pós-graduação em Ecologia da Paisagem pela Fundação VS e Master também em Arquitetura e Meio Ambiente. A Fundação VS é em Barcelona, né? Barcelona. Aqui não está falando que é em Barcelona, mas só pelo Fundação, que é um catalão isso aqui, né? Total. Então, e Master em Arquitetura e Meio Ambiente. Integração das energias renováveis da arquitetura, está aqui, pela Universitat Politécnica de Catalunha, ambas em Barcelona, na Espanha. Ela é membro fundador do Sustainable Reference do Brasil, uma referência sustentável no Brasil, Ibero-American Broadcasting Company. Ela tem consultoria e estudos de arquitetura sustentável e, finalmente, UFA é sócia do ateliê O'Reilly Architecture and Partners. Isso. Nome internacional mesmo, né? Internacional porque o escritório foi fundado em Barcelona. Foi fundado em Barcelona? Foi fundado Começou lá. Muito bem, então a gente vai falar sobre essa questão, mais uma vez, que a gente está trazendo aqui do Urban View. É um tema bastante em evidência hoje em dia. A gente está abordando esse assunto aí por vários ângulos, por vários vieses, né? Então o conceito de sustentabilidade, quando ele entra num projeto arquitetônico, geralmente a preocupação é mais com eficiência energética, uso racional da água, uso de materiais ecologicamente corretos e preservação ambiental. O que mais se fala, o que mais a gente vê comentar quando se fala em sustentabilidade no projeto arquitetônico. Mas essa sustentabilidade, ela pode ser ainda mais, pode ser ainda maior do que isso, ajudando a cidade a crescer e a se desenvolver de forma justa para todos os seus cidadãos, que podem lá trabalhar, se divertir e transitar com mais liberdade por aí, que é o que não está acontecendo na nossa cidade de São Paulo hoje, né? Está cada vez pior o negócio aqui. Essa sustentabilidade aqui no Urban View, a gente vai mostrar hoje um pouquinho de um olhar diferenciado, o olhar da Patrícia. Ela tem uma formação europeia, né? E se formou aqui no Brasil, mas foi fazer lá a pós-graduação na Europa. Então, eu quero saber dela um pouquinho desse olhar dela sobre as práticas sustentáveis e como ela está aplicando as internas brasileiras. Então, o nosso olhar da semana, que é o tema do programa de hoje, é o seguinte: arquitetura e sustentabilidade. Esse projeto é viável no Brasil? Vamos discutir, entre outros pontos aqui no programa de hoje, as principais diferenças entre as visões americanas dos Estados Unidos, da Europa e do Brasil, né? Apareceu uma pessoa aí que está circulando aí pelo mundo todo com essa questão. Ela deve trazer um pouquinho do olhar dela, de como que cada país e como cada cultura está encarando essa questão da sustentabilidade na arquitetura e no urbanismo. Outra questão: os projetos sustentáveis são necessariamente mais caros? E nós vamos também, ela trouxe aqui para a gente uma série de exemplos de construções sustentáveis que a gente vai poder ter ao longo do programa aqui, poder dar uma olhadinha. Patrícia. Oi. Há algumas semanas aqui atrás a gente recebeu aqui no Urban View o Márcio Porto, que é sócio-diretor do escritório de arquitetura Sidônio Porto Arquitetos Associados. E foi curioso que ele trouxe bastante exemplo de como os Estados Unidos se relacionam com a sustentabilidade. Então ele contou também, ele fez a pós-graduação dele na Califórnia,
que é o berço da contracultura e da consciência sustentável lá nos Estados Unidos, segundo ele. E ele diz o seguinte, que as pessoas na Califórnia, por consciência própria, os próprios cidadãos, as próprias pessoas, começaram a investir nessa questão da sustentabilidade arquitetônica, independente da intervenção de arquitetos, projetistas e engenheiros. Ou seja, a coisa começou por uma questão de consciência do cidadão, né? Isso. Então, reciclagem de lixo, cuidado com a água, consumo de alimentos orgânicos. Aí eles começaram a investir também na questão da sustentabilidade nas suas próprias casas, né? Então, você que esteve lá na Europa, estudou lá na Europa, fundou teu escritório na Europa esse processo é parecido, ele surge a partir das pessoas, dos consumidores, dos usuários finais, ou é uma coisa que vem dos arquitetos? Quem vem primeiro nessa história? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, a coisa mais importante é a gente entender a necessidade do planeta. Né? Na Europa, a Europa está inteira construída. Né? Então é muito mais difícil você falar de ocupação de solo nesse caso. A gente fala muito em retrofit sustentável, a gente fala nessa parte de arquitetura. Mas é claro que o mais importante é a atitude das pessoas. Né? O que você traz de sustentabilidade para a sua vida. E a partir daí você vai aplicar isso no seu trabalho. Não importa se é arquitetura, se é engenharia, se você trabalha com empresas de mercado financeiro, enfim, o que importa é a sua atitude de sustentabilidade com relação à sua vida, às pessoas que te cercam e em como você vai aplicar isso no seu trabalho. Na Europa, a consciência da importância da gente melhorar a qualidade de vida das pessoas, respeitando o meio ambiente, é um pouco mais aflorada. O Brasil é uma área muito grande, a gente a vida inteira aprendeu que lidar com os recursos naturais é uma coisa infinita, né? A gente sempre teve essa vivência. O Brasil é a terra da floresta. Exato. Esguichando, não acaba nunca. Você percebeu que acaba sim, porque a Europa não tem mais floresta, né? Então no Brasil a gente ainda tem isso, e é por isso que culturalmente a gente acaba ainda vivenciando essa falta de controle, né, do uso dos seus recursos naturais. Essa é uma história engraçada, porque olha, já faz isso, a primeira viagem que fiz para a Europa, isso já fazem 20 anos. Eu me lembro que eu me fui recebido na casa de uma amiga minha na Alemanha. E eu fui lá, querer ser simpático depois do jantar, eu falei, deixa que eu lavo a louça, né? Eles tinham oferecido jantar, o pessoal não tem empregada lá, não é como o Brasil que muita gente tem empregada. E eu fui lavar a louça com um bom brasileiro, né? Eu tô lavando, daqui a pouco ela entra na cozinha e fala assim, pelo amor de Deus. Eles fazem, eles enchem o negócio de água, colocam lá um detergente mega concentrado, que é biogranulado, lavam toda a louça, depois enchem de novo a pia e enxaguam, né? Quer dizer, eu fiquei pasmo, me lembro que uma história que me marcou muito, porque estou falando, 20 anos atrás o pessoal na Europa já tinha uma necessidade muito grande, uma consciência muito grande dessa questão ambiental. Que veio também das guerras, né? Quando você tem poucos recursos naturais, na época da guerra você sente isso mais fortemente. Né? Então você precisa economizar, porque senão amanhã não vai ter. Então também tem um pouco dessa relação que a gente também nunca viveu. Né? Então isso acaba fazendo com que o brasileiro seja mais relax com essa questão do uso e do consumo dos recursos naturais. Legal, Patrícia, agora conta pra gente assim, um pouquinho dessa tua história, né? Você tem aqui que você primeiro fez Belas Artes aqui em São Paulo, você acabou em Barcelona e acabou inclusive montando o teu escritório, o Ateliê O'Reilly, lá nisso. Então conta um pouquinho como é que foi essa tua experiência de fazer Belas Artes aqui em São Paulo e a partir daí como é que você escolheu a Espanha escolheu você, foi uma oportunidade que apareceu, você desde o princípio já tinha uma visão de sustentabilidade dentro do seu curso de arquitetura, etc. Como é que foi? Conta um pouquinho da tua história. Bom, eu desde pequenininha fui chamada de bicho grilo. Então tudo aquilo que eu pensava de vamos respeitar o meio ambiente, os animais, eu sou vegetariana há muitos anos, então sempre tive uma atitude de economia de recursos naturais e de proteção animal. Isso sempre foi muito forte e eu acabei levando isso para a minha profissão, né? Quando eu comecei a fazer arquitetura, o que me chamava a atenção na arquitetura é que a arquitetura é uma atividade muito invasiva, né? Que ela destrói realmente um bando de coisas no meio ambiente. E eu queria encontrar uma forma de minimizar esse impacto que a arquitetura por si só já causa, né? Sabendo que construir a gente tem que construir de qualquer forma. Se eu não construir de forma sustentável, alguém vai construir de forma mais impactante.
Então, como a arquitetura é uma das paixões da minha vida, eu resolvi que então eu ia buscar dentro da arquitetura impactar menos, fazendo uma arquitetura que seja melhor para o meio ambiente e melhor para as pessoas, né? Que isso possa ter uma relação direta com a vida dessas pessoas. Então eu não como animais, porque eu acredito que a indústria animal não é interessante para o planeta, né? Porque também gera impactos muito grandes. Atribuo isso à minha vida pessoal e faço no meu trabalho aquilo que eu posso, né, para conseguir impactar menos também o meio ambiente, construindo edifícios, urbanizando cidades, enfim. E Barcelona surgiu como nessa tua experiência? Barcelona veio através de um concurso, eu fiz ganhei um concurso. Na Belas Artes? Na Belas Artes, e acabei indo para a Espanha para fazer um mestrado em arquitetura sustentável. Conheci diversas pessoas, trabalhei num dos maiores escritórios de arquitetura lá, que se chama CXT Dom. Lá conheci... Na Espanha. Em Barcelona, né? Conheci algumas pessoas muito interessantes da área. Eu fui contratada, na verdade, para desenvolver a área de sustentabilidade desse escritório em Barcelona. Acabei conhecendo pessoas muito bacanas dessa área, que somaram muito ao meu trabalho, e montei o escritório lá para desenvolver arquitetura especificamente nessa área de sustentabilidade. E essa experiência tua no exterior, em Barcelona, durou quanto tempo? A gente está falando do que você ficou lá? A gente está falando de 6 anos. 6 anos. Então, curso de pós-graduação. Isso, e a montagem do escritório, o tempo que eu vivi, né, o tempo que eu trabalhei lá. E esse escritório que você, quando você montou o teu ateliê lá, ele atendia, tinha como clientes os escritórios de arquitetura, ele tinha como clientes empresas ou mais pessoas físicas? Inicialmente, quando eu cheguei em Barcelona, eu trabalhei na Environs, que era uma empresa internacional, uma multinacional, que dá consultoria para escritórios de arquitetura, né? Então eu trabalhei, por exemplo, dando uma consultoria para o Norman Foster, para o Jean Nouvel. A gente fez alguns projetos em Andorra, né? Esses projetos eram totalmente voltados a reduzir o impacto ambiental em Andorra, que é uma cidade que tem diversos problemas, né? Porque, em função da insolação. Então, trabalhei na Environs, depois eu fui para a CXT, né? E quando eu montei o meu escritório, eu acabei prestando alguns serviços para essas empresas para qual eu trabalhei, né? E o que aconteceu foi que, em determinado momento, a crise em Barcelona chegou. Os projetos que eu tinha em Barcelona já praticamente não existiam. Eu me vi numa situação que era desenvolvendo projetos no Brasil, né? Pagando salários recebendo em real. E foi quando a gente entendeu que era inviável. Essa crise realmente na Europa pegou muito forte, principalmente na Espanha, né? Espanha tem os escritórios mandarem 100 funcionários, 100 arquitetos embora. Assim, a coisa foi muito grave, continua sendo, né? Tenho grandes amigos lá super profissionais que estão hoje, assim, absolutamente desempregados, sem perspectiva nenhuma de melhora. Muito bem, a gente teve no Banville da semana passada que a gente entrevistou a Alessandra Araújo. A Alessandra Araújo, ela é interessante que ela faz parte de um grande escritório de arquitetura, mas ela é bióloga. Né? E até perguntei para ela como é que um biólogo foi terminar num escritório de arquitetura cuidando da parte de sustentabilidade, e ela explicou toda a relação da formação dela de bióloga com a questão, e dentro desse escritório, que é um escritório muito grande, ela faz, ela tem um olhar sustentável da obra, né? A gente estava brincando aqui com ela que ela seria a cochata do escritório. O arquiteto vai lá, faz um projeto, né? E aí ela tesoura. Ela tem que colocar, né? E sustentabilidade, no caso, é não só questão ecológica, como questão de acessibilidade, claro. Todas as questões que envolvem. Então ela falou assim, você tem que mudar isso aqui, porque aqui não dá questão de acessibilidade e tal. Então eu brincava que ela era a chata do escritório, né? Então, e você trabalhou aí, que você falou, com alguns grandes arquitetos, alguns grandes nomes. Como é que você vê a relação do arquiteto, como é que eu vou dizer assim, um arquiteto, entre aspas, normal, um arquiteto que não é um arquiteto que tem essa formação na sustentabilidade, que é um arquiteto que está preocupado, digamos que tem o objetivo dele é a forma, os volumes, etc. Como é que é a relação desses arquitetos quando ele tem assessoria de pessoas especializadas nessa área? Os arquitetos, você diria que hoje eles colocam esses profissionais como você de uma forma muito bem-vinda, ou ainda existe uma relação do tipo, ai, que saco, eu vou ter que aguentar isso aqui, porque senão... Não, eu acho que não, porque, na verdade, o ser humano é arquiteto por si só,
né? Se você for analisar as tribos, for analisar os índios, os caboclos, como é que é a arquitetura que eles fazem? É uma arquitetura autóctona, é uma arquitetura que vem da necessidade de se proteger do clima, né, de criar um espaço mais agradável para que ele possa viver bem naquele local. Então, de certa forma, eles já estão fazendo arquitetura, né, criar um abrigo para se proteger. O arquiteto, ele na verdade, quando ele começa a desenhar, ele é esse caboclo, só que já com um enfoque de também ampliar esse universo para os outros, para a cidade. Então, de certa forma, a gente já tem intrínseco dentro da gente a necessidade de criar espaços que estejam conectados com o clima. Isso é instinto natural de cada um, como os animais, né? Então, quando você diz para um arquiteto, olha, você não vai poder pensar só na forma do seu edifício, a forma do seu edifício tem que estar conectada com o movimento do sol, para você conseguir uma melhor insolação, com a ventilação que vai passar por esse edifício. Então, tudo isso vem muito bem-vindo para o arquiteto, né? Ele entende que esse edifício precisa realmente ter essa relação, para que ele seja melhor e que tenha um bom resultado para as pessoas que vão habitar esse espaço. Que no fundo o objetivo final é que as pessoas que estejam vivenciando esse espaço se sintam bem, né? Sem dúvida, porque um dos objetivos da arquitetura é esse, né? Muito bem, a gente está entrevistando aqui a Patrícia O'Reilly. Irlandesa, né? Irish, sócia do ateliê O'Reilly Architecture and Partners. E eu vou fazer um convite para você, para acessar, você que está nos assistindo ao vivo aí, acessar o portal da Urban Systems no endereço www.urbansystems.com.br, e aí embaixo do lado direito a gente tem a nossa enquete, né? A enquete de hoje está perguntando: você acredita que sua cidade cresce de forma planejada e sustentável? E aí você tem 3 opções lá para você participar. Sim, você acredita que a sua cidade está crescendo de forma planejada e sustentável. Segunda opção, apenas em algumas áreas. Ou não está crescendo de forma sustentável. Então, vai voltando, entra lá, e mais pro final do programa a gente vai dar uma consultada aqui no resultado da enquete e vai ver a opinião da Patrícia a esse respeito. Então, Patrícia, continuando aqui o nosso bate-papo, no Brasil, a gente já discutiu aqui em outras edições do programa, e às vezes a gente tem algumas percepções que os empreendedores imobiliários ainda estão entendendo, utilizando, né, a palavra sustentável ou eco, alguma coisa, mais como um termo de marketing do que realmente um fato, né? Quer dizer, o cara coloca lá de repente uma coleta seletiva de lixo e diz que o empreendimento é sustentável. Você compartilha dessa visão? Você acha que está melhorando? Como é que está? Não, eu acho assim, eu acho que quanto mais se fala de sustentabilidade, melhor. Mesmo que seja mentirinha. Quer dizer, não importa. O que importa é que as pessoas precisam se conscientizar. Edifícios que têm captação de água da chuva já é um começo, porque antes não tinha nada, né? Então isso mostra que existe uma vontade e que existe uma consciência, de certa forma, das pessoas que consomem esse produto. Você acredita que quanto mais se fala no assunto, mais se bate? Não tem aumenta com a... Eu acho ruim que não seja, de fato, que se use muito greenwash para vender, né? Mas de fato, de forma mais singela, né? Vamos dizer assim, é interessante que se fale disso. Aliás, é interessante esse conceito do greenwash. Eu queria que você falasse um pouquinho, explica até para quem não conhece o greenwash. Acho que é interessante você dar uma explicada nesse conceito. É você utilizar pequenas coisas para transformar isso num grande estardalhaço de marketing, né? Então é o que tem acontecido, é o que ele falou. A gente tem alguns empreendimentos que têm uma pequena estratégia e que se utiliza disso para transformar esse empreendimento no grande case de sustentabilidade daquele momento. Isso é utilizar o verde para fazer essa propaganda que, entre aspas, é enganosa, porque de fato o edifício não está construído em bases sólidas da sustentabilidade. E como é que você vê, então, hoje o cenário da arquitetura sustentável no Brasil? Faz uma avaliação para a gente dar a tua visão profissional, como é que está
essa questão da arquitetura sustentável no Brasil? Olha, eu costumo ser muito otimista, porque, de verdade, a gente nunca nem ouviu falar em sustentabilidade, e hoje é um boom verdadeiro. E eu duvido que isso se transforme apenas num momento, numa moda, isso vai passar. Isso não tem como passar, porque é uma necessidade latente. É latente, o planeta precisa que a gente tenha essa consciência. Então, assim, eu acho que é crescente, né? A gente tem diversos indicadores que dizem que realmente é importante, que as pessoas precisam disso, né? Melhor para a qualidade de vida da gente no futuro, né? Para os nossos filhos, enfim. Até chavão dizer isso, né? Porque hoje a palavra está tão massacrada, está tão banalizada, que acaba sendo para as gerações futuras, e realmente é um fato, porque se a gente não se conscientizar disso agora, de fato a gente vai consumir os recursos de forma que é irreversível. Agora, se bem que o pessoal fala que é para gerações futuras, mas a verdade é que se você viver dentro de um projeto sustentável, você também vive hoje, no presente, com mais qualidade de vida. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Porque, claro, o que você prefere? Uma tinta tóxica que vai colocar no ar compostos orgânicos voláteis, que são pequenas partículas que podem ser tóxicas para você, na sua casa, ou você prefere uma tinta não tóxica? Né? Quer dizer, essa é uma tinta sustentável. Uma natural, ou você tem que ficar acendendo luz o dia inteiro? Exato. Então, assim, são coisas, é aquilo que eu falei, a gente está voltando lá para o caboclo, para o ribeirinho, para o índio, que construía a casa pensando no clima. Na verdade, ninguém está fazendo nada de novo, isso eu costumo dizer sempre. O meu escritório não faz nada de novo, a gente faz tudo de velho. Essa que é a verdade. A gente está buscando nesse conhecimento nativo, autóctone dessa população, como desenhar para fazer um edifício que seja mais interessante para a pessoa que habita e para o meio ambiente. Então, já que você falou nisso, deixa eu te perguntar assim, o que você e o teu escritório levam em conta, quer dizer, o que um empreendimento necessita para realmente ser sustentável? Quais são os principais fatores que você leva em conta? O primeiro ponto é entender onde é que ele se localiza no planeta, onde é que ele está. Segundo ponto é entender como é que funciona o clima daquele planeta. Terceiro ponto, qual é o nosso objetivo com esse empreendimento e quais são as pessoas que estão envolvidas nesse empreendimento. Qual é a sociedade, a cultura, a comunidade local, como é que ela se estrutura dentro daquele projeto. Então, assim, são muitas variáveis, né? Em um projeto 100% sustentável não existe, né? Porque só da gente ter nascido a gente já está impactando. Então, tentar sempre minimizar o impacto negativo e maximizar o impacto positivo. Como é que a gente maximiza o impacto positivo? Reflorestando, trazendo um paisagismo nativo, reutilizando a água, reaproveitando a água da chuva. Né? Então, a gente tem uma série de questões que a gente pode usar como agregadores desse processo de sustentabilidade. Agora, acima de tudo, o mais importante de um projeto é a gente ter a consciência de que ele precisa ser assim. Né? Isso é o mais importante. E essa questão da consciência, por exemplo, você acha que essa questão está mais forte, mais presente, mais real, ainda nos grandes centros como São Paulo, Rio de Janeiro, ou você já vê isso começando a se espraiar, digamos, pelo Brasil, empreendimento lá em Goiânia, em Porto Velho? Vejo. Eu acho que a coisa está pipocando pelo Brasil todo. Né? A gente está num momento de ebulição super forte e, apesar dos greenwash, como eu falei, eu acho fantástico que a gente massacre mesmo a palavra, vamos falar, porque ela precisa ser difundida e precisa ser assumida como parte do nosso DNA. Né? Vamos voltar a usar o nosso instinto e aplicar isso no nosso dia a dia, na nossa vida. Mas não só na arquitetura. Né? Vamos aplicar isso em casa, com a gente mesmo. Né? Vamos entender como é que a comida que a gente consome chega no nosso prato. Eu posso escolher melhor os alimentos que eu consumo para que isso não impacte tanto da estação, coisas que exato.
Aquela importada da França, que teve que pegar avião, teve que vir para cá, gastar gás carbônico. Como é que essas coisas chegaram na nossa vida, né? Os materiais que a gente usa, mobiliário da nossa casa, pequenas coisas do dia a dia são muito importantes, que a gente começa a tomar consciência de que as coisas se extrai da natureza uma matéria-prima, se transforma isso num produto, isso vai para uma produção, que vai para um transporte até chegar na sua casa. Aquela questão, há muitos anos atrás, chique era você construir com materiais importados da França e da Inglaterra. Hoje em dia o chique é você construir com materiais que estão ali no lado do terreno, né? Mas ainda tem essa coisa, né? Por exemplo, a minha avó, olha, você viu que bonito esse tecido, veio da França, né? Então alguém vai comprar um enxoval, olha que bacana, um enxoval inglês. Então assim, a gente teve isso na nossa cultura, porque claro, quando a gente foi né? o bacana era tudo que vinha de fora, porque o que tinha aqui não era bacana. E agora a coisa começou a mudar. A gente está valorizando a nossa cultura, a gente está valorizando as nossas raízes, valorizando o que a gente tem de mais bacana, que é todo esse meio ambiente super com uma biodiversidade gigante, né? Isso é legal. Agora, saindo um pouquinho da arquitetura sustentável para um edifício, para uma casa, ou para um loteamento, como é que você vê essa questão do planejamento urbano sustentável, né? Nós estamos vivendo uma cidade, por exemplo, para dar o exemplo aqui de São Paulo, uma cidade onde está cada vez mais complexo se viver, né? A cidade parece, de um lado, caminhar para um caos, para uma explosão, né? Todo mundo, você vê as pessoas comentando isso. Eu demorei 1h30 para chegar aqui hoje. Exato, as pessoas comentam isso nas redes sociais, comentam isso no nosso dia a dia, falam, nossa, mas eu fiquei parado 1h30 para ir para tal lugar. Qual a tua visão de futuro? Porque o ser humano ele tem uma capacidade fantástica de se reinventar. Né? Então, por exemplo, da mesma maneira que eu até comentei isso até num outro programa, que eu vejo pessoas reclamando dessa questão do problema da mobilidade urbana, essa coisa toda, eu vejo pessoas querendo, você mudando mais para perto do trabalho, ou realmente utilizando o transporte alternativo, ou até bicicleta. Como é que é a tua crença aí em relação à tua visão de futuro num grande centro de São Paulo que parece que não existe um planejamento urbano sustentável, porque você vê prédio pipocando de tudo quanto é lado, né? O futuro são as cidades policêntricas, né? A gente conseguir estar perto do nosso trabalho, perto da nossa diversão, né? Perto da nossa casa, perto da nossa família. Então, diminuir a utilização de combustíveis fósseis para cruzar a cidade, né? Para ir para o trabalho, para ir para casa, para ir para o estudo, a gente tem que começar a trabalhar com cidades policêntricas. Isso vem acontecendo. A gente tem hoje bairros em São Paulo que já permitem que você tenha esse tipo de vida, mas mesmo assim, o que pega é a questão da mobilidade. Se a gente tivesse aqui, por exemplo, o tramvia é fantástico, porque ele é de baixo custo. O tramvia é o que o tramvia tem superfície. O VLT, né? Que o veículo leva sobre trilho. Exato. Então, se a gente tivesse, por exemplo, na Paulista, né, um desses que vai e volta o dia todo, nas principais avenidas, quanto isso iria desafogar o trânsito para as pessoas não terem que pegar os seus carros para fazer esses trajetos, porque o transporte público é praticamente inviável. Né? Você que precisa ter agilidade no seu dia a dia, você vai pegar um ônibus e isso acaba te atrapalhando, porque você não consegue chegar. Né? De carro você também não consegue chegar. Coisa curiosa, hoje eu estava na Avenida Santo Amaro, para quem não é de São Paulo, aqui em São Paulo tem os corredores de ônibus, né? Que teoricamente são faixas de ônibus para que, se os carros estão tudo aqui congestionados nas suas duas filinhas, o ônibus está circulando na faixa de ônibus. E o curioso, já é a segunda ou terceira vez nas últimas semanas que eu vejo as duas pistas de carros completamente paradas e a pista de ônibus parada também. Uma fila de ônibus, assim, 100, 200 ônibus. Como é que você vê essa questão? O poder público, ele tá olhando para isso aí, você vê um olhar? Eu acho que não. Tudo que a gente ouve falar, né, tudo que a gente vê acontecer é com relação às linhas de metrô para a Copa. É um absurdo isso, um evento de um mês poder mobilizar tanta coisa e ao mesmo tempo tanta coisa inútil para a cidade. Né? A gente discutiu muito aqui no programa essa questão do legado, né? Quer dizer, a Copa do Mundo, Olimpíadas, pode ser uma oportunidade de deixar um legado para a cidade, no sentido de melhorar a mobilidade urbana, melhorar a qualidade de vida. Mas eu acho que depende. O que eu tenho visto é que não.
né? Eu tenho visto Itaquerão, eu tenho visto essas coisas megalomaníacas, gigantescas, para atender um evento de um mês, né? Que não vai ter não vai ser revertido para a população, né? Em vez de a gente investir em grandes transportes públicos, em grandes soluções de transporte público, isso é o que tem que ser feito, né? Equipamentos para a população, centros culturais, centros de encontros, espaços que atendam, que tenham qualidade de saúde, tudo isso é o que falta na cidade, são equipamentos sociais, né? E mobilidade. Sem isso, e cidades policêntricas, quer dizer, tudo isso pensando num caldeirão em estruturar pequenos centros para reduzir esse transbordo, essa coisa de você atravessar a cidade para fazer determinada ação que você precisa no seu dia a dia. Né? Então, e uma coisa curiosa, não sei se eu acompanho, eu confesso que não acompanho muito de perto a questão da política, né? Mas não sei se você também acompanha, mas você sabe, tem visto alguma coisa, agora que a gente está se aproximando de eleições municipais, você tem vereador, você tem prefeitos, o pessoal fala que você não se conhecimento. Sinceramente, eu sou uma pessoa raivosa. Eu de verdade não acredito em nenhum político que a gente tem no Brasil. Não consigo enxergar a verdade em nada no que eu vejo, nada. E assim, é muito triste isso, porque você dizer não tem um candidato, é muito triste, porque alguém vai estar lá, né? E com certeza será alguém que você não acredita, porque se você não tem nenhum candidato, né? Então é triste, eu acho que essa parte de fato é a que me deixa com menos otimismo com relação ao Brasil, mas eu acredito nas pessoas, eu acho que o ser humano é capaz de reverter as situações de alguma forma, né? Então, apesar da gente não ter políticos sérios que de fato pensem no nosso país de forma harmoniosa, né? Pensando em todas as áreas, em todas as necessidades da população, eu acho que a iniciativa privada pode fazer muita coisa. E aí a gente um pouco na mão da iniciativa privada e na pressão também da população para, quer dizer, a iniciativa privada, mais população em cima de entrar com as políticas para que isso haja uma mudança. Eu acho que a saída é a iniciativa privada, a gente se mobilizar, a gente fazer, a gente criar soluções, porque não dá para ficar esperando, ter uma atitude, né, paternalista de dizer, não, o governo tem que resolver tudo, porque se o governo não resolve, a gente tem que fazer alguma coisa. E de certa maneira a iniciativa privada tem conseguido. Tem feito bastante iniciativa nesse sentido, né? Sem dúvida. Eu acho que sim, eu acho que, bom, o nosso papel, né, eu, por exemplo, com a minha profissão, com o meu trabalho, tento trazer uma melhor de qualidade de vida para as pessoas que habitam os projetos que eu estou desenvolvendo no nosso escritório. Então, assim, é uma forma da gente se manifestar, né, da gente dizer, olha, estamos aqui para apoiar esse desenvolvimento, para apoiar essa maneira de crescer, essa maneira de entender a cidade, de fazer uma cidade melhor para todos, dentro da profissão de cada um que isso tem que ser levado adiante, né? Muito bem. Patrícia, existe uma crença de que sustentabilidade na arquitetura e na engenharia custam caro, né? Que só grandes construções ou grandes construtoras, incorporadoras, enfim, né? O custo de um empreendimento que realmente atente de forma eficiente para a questão da sustentabilidade é mais caro. Isso é verdade? Olha, isso é uma questão muito difícil de responder, porque o que é mais caro? Depende do nível, do percentual de sustentabilidade que você quer alcançar naquele edifício ou naquele projeto urbano. Né? Então, é óbvio que quanto mais purista você tentar ser, mais variáveis você vai ter que incluir no seu projeto e mais complexo ele vai ficar. Né? Porque, claro, a tecnologia ainda não alcança hoje todas as necessidades de um projeto sustentável. As fábricas, os fabricantes estão começando a entender essa necessidade, começando a produzir esses materiais para a gente poder aplicar. Não só materiais. Né? Essa é uma questão que eu ia perguntar para você na sequência, né? Como é que está a questão de fornecedores e materiais, mas depois eu quero que você me conte um pouquinho melhor sobre isso daí. Mas enfim, o custo de uma obra é mais caro? Então, o pessoal fala muito assim, é mais caro para você fazer, mas
as economias que são feitas depois, com menos utilização de ar-condicionado. O de longo prazo, o custo-benefício, ele existe, né? Ele é real. Agora, é aquilo que eu te falei, eu não gosto de responder essa pergunta de forma leviana, né? De dizer, ele é 2% mais caro, porque esse número de fato não existe. E depende de como é que você vai aplicar isso no seu projeto, né? Em média, também não existe a média, porque você pode querer um projeto mais sustentável ou menos impactante do que um outro cliente. Agora, a gente tem como fazer um projeto que utilize o menos possível de energia só com desenho arquitetônico? Sim, que é o desenho bioclimático. Então isso já vai te reduzir pelo menos 10% do consumo energético, 15% do consumo energético do que numa obra tradicional, sem a preocupação do desenho bioclimático no edifício. Assim como o reuso de água também faz você economizar. Você também economiza. A utilização de fotovoltaica, é mais caro. Bom, mas eu posso ter um sistema de backup em vez de ter um gerador, por exemplo. Acaba a luz, eu não fiz um investimento gigantesco em placas fotovoltaicas, mas eu vou ter ali a minha geladeira, o meu forno, a minha TV funcionando com um sistema de backup fotovoltaico. Menor, mais em conta, mais viável. Enfim, são muitas formas de você... Muitas variáveis. E essa questão de certificações, tipo Aqua, LEED, isso é uma preocupação do teu escritório? Vocês trabalham com isso? Eu muito LEED, eu fiz parte do comitê lá do LEED de materiais. Hoje eu estou fora porque eu estou desenvolvendo outros projetos nessa linha, mas de qualquer forma eu agradeço muito que eles existam, porque eu acho que realmente é a difusão que a gente precisa. O LEED virá um negócio, né? Ele é um negócio bem-vindo para quem trabalha com sustentabilidade, mas é uma forma de você provar para o mercado que o seu edifício realmente é sustentável. Né? Agora, eu não sei se necessariamente a gente precisa certificar um edifício para provar isso. Né? Se você vê os projetos que a gente desenvolveu no nosso escritório, os projetos urbanos, os edifícios, as casas, todos eles têm estratégias sustentáveis visíveis. Ou seja, a gente consegue provar com o próprio edifício, né? Você consegue visualizar que ele de fato gera um menor impacto. Então isso já é também uma prova. As certificações seriam, para o leigo, digamos assim, seria uma forma do leigo se assegurar que aquilo lá não é um grupo. Né, e dizer, olha, realmente eles estão tentando fazer uma coisa menos impactante. Eu acho super válido. Agora, na legislação brasileira hoje, não existe alguma coisa em vigor que... Deveria. Não existe. Não, a BNT a gente tem, na Espanha a gente tem o LEEDER, que é um software de análise energética do edifício. Então todo e qualquer projeto de obra nova precisa passar por esse software para analisar o consumo energético e fazer o balanço energético final desse edifício, e ele recebe uma classificação. A nossa normativa hoje não tem nada semelhante. Deveria ter, né? A gente deveria utilizar algumas estratégias básicas de consumo energético, né, de economia de energia, e incluir isso na nossa normativa. Se a gente conseguisse fazer isso, já por si só a gente já conseguiria ter uma boa redução desse consumo. Existe alguma associação no Brasil, alguma coisa de arquitetura de sustentabilidade? Existe algum trabalho de um grupo que esteja propondo uma mudança na legislação? Existe alguma coisa nesse sentido? Então, a Sustainable Reference, que é essa empresa que eu estou representando no Brasil, ela está se mobilizando muito nesse caminho, nesse sentido. Né? A gente está buscando, de fato, criar algumas regras básicas de consumo energético nos edifícios para propor isso para a Câmara e ver se a gente consegue algumas aprovações que vão ajudar um pouquinho nesse processo. Porque às vezes o grupo de arquitetos, de profissionais que estão empenhados dentro dessa história tem que, digamos, dar subsídios a algum parlamentar, etc. para que ele possa encaminhar um projeto. Tem que embasar, né? Tem que embasar um projeto de lei, tem que embasar tudo isso, quer dizer, a coisa tem que ser estudos muito concretos, né? A gente tem simulações lá no escritório, a gente trabalha com alguns softwares de simulação
para poder provar que isso realmente acontece. Se eu tenho uma abertura na fachada sul, uma abertura na fachada norte, ou sudeste, oeste, eu consigo fazer uma ventilação cruzada, baixo a temperatura do edifício, utilizo menos ar-condicionado. Então, essas simulações acabam também embasando esses projetos e essas tentativas de melhora de normativa. Muito bem. E a gente está conversando hoje aqui com a Patrícia O'Reilly, que é sócia do ateliê O'Reilly Architecture Partners. Nós estamos falando aqui sobre arquitetura sustentável, planejamento sustentável. Patrícia, teu escritório, o ateliê O'Reilly, ele é mais focado em edifícios, em casas, em condomínios? Qual que é o foco do teu escritório? O que você tem mais? Ou vocês trabalham em todas as áreas? Como é que... Olha, o nosso nicho de mercado é o projeto sustentável. Né? Esse se me convidam para fazer um projeto de um edifício que não tem como vontade nenhuma entrar nas estratégias sustentáveis, a gente nem fecha contrato. Então, o nosso escritório só trabalha nessa linha. Então, assim, eu venho desenvolvendo já ao longo desses anos projetos urbanos, de desenvolvimento urbano. Não gosto de dizer desenvolvimento urbano sustentável, porque só por ser desenvolvimento já não é sustentável, mas de qualquer forma é um planejamento urbano sustentável. A gente tem feito muitas casas, porque uma coisa curiosa que aconteceu é que a gente desenvolveu o projeto urbano de um campo de golfe com um condomínio, com loteamento no Vila da Mata, em São Roque, vizinho ao Hotel Vila Roça. A gente desenvolveu esse projeto quando a gente ainda estava na Espanha, em Barcelona. Esse projeto foi lançado e, por coincidência, não sei se por coincidência, as pessoas que compraram lotes resolveram convidar a gente para fazer as suas casas dentro das mesmas estratégias que a gente utilizou para fazer o desenvolvimento urbano desse loteamento. O consumidor procurou um loteamento, um empreendimento com características sustentáveis e quer continuar nessa questão da sua própria casa, do seu próprio quintal. Exato. Ou seja, a gente entende que o que chamou essas pessoas para consumir o produto loteamento foi essa questão da sustentabilidade, melhor qualidade de vida, todo esse pensamento social. O desenho urbano que a gente desenvolveu é muito diferenciado. A gente não tem no Brasil hoje nenhum projeto com essa característica, que é separar as pessoas do carro, construir um espaço para as pessoas e não para o carro. O carro é simplesmente a sua forma de chegar até ali, acabou. A partir dali a vida é de pedestre. Porque mesmo. A gente herdou um pouquinho da cultura americana, aquela coisa cultura americana privilegia o carro, grandes estacionamentos, grandes vias, tudo drive-thru, essas coisas todas, e a gente perde um pouco, a gente vem mais com a cultura americana do que a cultura europeia. Total. E no Vila da Mata a gente inverteu um pouco esse processo. A gente criou um espaço para as pessoas e não para o carro. O carro é simplesmente o seu transporte ali, que é o que ele é, Então, meramente transporte. Vamos aproveitar, Patrícia, que você começou a falar dos seus empreendimentos aí. A Patrícia trouxe aqui pra gente algumas imagens de alguns projetos, de alguns master plans que o escritório dela desenvolveu. Então, são vários, são acho que 5, que a gente tem aí, uns 5 ou 6. Eu vou pedir para a Anitta colocar na tela o nosso Urbanville em Foco, com o primeiro dos empreendimentos que ela trouxe aqui, que é justamente o master plan do Hotel Vila Roça. Então, vamos dar uma passeadinha nessas imagens para a gente dar uma olhadinha. Vamos para a próxima imagem aí. Isso daí, por exemplo, é desenho de uma praça, Essa é a reformulação do hotel. A gente pretende tirar o carro do convívio com os nossos hóspedes aí. E a ideia é transformar esse espaço num grande espaço de encontros. Então são praças conectadas por rampas em diversos níveis. São diversas áreas de praça ali. São diversas áreas, E elas todas se conectam por rampas, ou seja, o carro deixou de fazer parte desse universo. Hoje ainda está entrando por ali por cima, aquela parte é o acesso de carro, mas ele vai deixar de existir, porque o nosso objetivo é transformar os espaços para as pessoas. E aquelas fotinhos ao lado ali, são pisos, São pisos, porque a ideia também é não impermeabilizar, ou seja, impermeabilizar o mínimo possível para que a gente possa estar nesse lugar, mas que todo tipo de pavimento que a gente utiliza aí nessas praças seja permeável. Ok, vamos para a próxima imagem. Aí são imagens da criançada. Isso, o hotel ele trabalha muito com lazer, crianças de diversas faixas etárias.
E o projeto o hotel tem um projeto de integrar as crianças nesse pensamento sustentável. Então a própria arquitetura fala com as crianças, né? A gente tem uma escada que vira um escorregador, a gente tem uma série de atividades com materiais reciclados, a própria ação com a SOS Mata Atlântica das mudas, a gente tem um viveiro lá, então esse viveiro duplica as espécies da Mata Atlântica e a gente acaba fazendo ações de plantio com as crianças. Quer dizer, você também tem uma questão de conscientização ambiental para a criançada desde cedo, esse contato com elementos. E o paisagismo nativo é um dos elementos mais importantes em áreas como o Hotel Vila Roça. Vamos colocar a próxima foto, acho que a gente tem. Olha isso, esse é o paisagismo nativo, né? Esse é o paisagismo nativo. Isso é Mata Atlântica. Né? Mata Atlântica preservada. Mata Atlântica preservada, nosso bosque. E lá. Vocês têm uma associação, então, vocês têm uma associação Mata Atlântica. Exato. Eles ajudam o quê? Na recomposição dessa mata? A gente faz o seguinte, a gente tem 2 programas com a SOS. Um deles é o de crédito de carbono. Todo evento que é feito no Hotel Vila Roça, o evento fecha com a gente um valor e esse valor é entregue para a SOS Mata Atlântica para fazer uma convenção lá. Exato, empresa, é o corporativo. E esse valor é entregue para a SOS Mata Atlântica plantar árvores. A gente tem um compromisso de 50 mil árvores por ano com eles. Aí a gente tem também a outra ação, que é a de lazer. Vamos lá, colocar a próxima foto aqui. Isso aqui, o que é? Esse é o viveiro que a gente desenvolveu com a SOS. Então essas são espécies nativas. A gente recolhe as mudas lá na região, duplica essas mudas e oferece para os hóspedes essas mudas. Que legal. Mas um compromisso de 50 mil árvores por ano, você falou? Vai ter espaço para plantar árvore assim? É porque não é no hotel, né? Esse plano. A gente faz na Mata Atlântica. A associação faz lá na Mata Atlântica. Exato, é uma ação de reflorestamento. E eles estão considerando, a Associação Mata Atlântica tem um SOS Mata Atlântica tem um trabalho bem feito, né? Tem um trabalho muito bacana, que eles desenvolvem muito sério, sabe? A parceria com o hotel é super bacana, assim. Muito a coisa legal. anda bem. Vamos para o próximo slide aí. Agora a gente vai ver o Master Plan Morada da Colina, que é na cidade de Resende, no Rio de Janeiro. Conta um pouquinho da história desse Morada da Colina. É um condomínio fechado também? Não, é um loteamento aberto. Um loteamento aberto. É um loteamento aberto que tem uma faixa comercial ali na frente. É uma intervenção urbana. Intervenção urbana. Uma grande área de desenvolvimento. Exato. Aqui o conceito é desenvolver a cidade policêntrica. Então a gente tem edifícios com bases comerciais, né, são pequenos prédios de baixa altura, baixo gabarito, com a base comercial, para a gente poder facilitar o dia a dia das pessoas que vivem aí. Umas áreas de preservação ali do lado. A gente tem os parques, que são as áreas de APP, que são parques que a gente está entregando para a cidade. E essas vias marrons são as vias de pedestres, são caminhos lúdicos que levam desde a avenida principal, de onde sai a ciclovia, e entra no bairro inteiro a seção dos parques, ou seja, as pessoas não se misturam com os carros. Eu tenho uma via de pedestre exclusiva para pedestre. Para bicicleta também. Para bicicleta também. E para carro. Desconectada do carro. Né? Isso é bem interessante, porque você de fato entende, quando você está dentro desse bairro, que você está desconectado do carro e que você não precisa dele. Muito legal. Isso é muito legal. Próxima imagem, por favor. Essas são as linhas do sistema viário. A gente tem, para mostrar essa independência dos sistemas de circulação, a gente tem para veículos de combustão, a gente tem uma via para pedestres. Então, qual que é a da esquerda? É a aqui? primeira. A primeira no canto superior esquerdo. Superior. Aí a do meio. Daí a gente tem a via de pedestres. A ciclovia e a via de pedestres. A via de pedestre do canto superior direito. Isso. Você e aí embaixo as 3 imagens? Embaixo a gente tem os equipamentos que a gente está entregando para a cidade. Então a gente tem o centro tecnológico, que está sendo proposto aqui numa área institucional da prefeitura. A gente tem o parque, ali embaixo, do lado direito, né, com uma área de infraestrutura para atender a população. Os parques de APP ali, nas áreas de APP que a gente está reflorestando, toda a parte de reflorestamento, e os parques que estão construídos em APP e que são reflorestados, mas também entregues para a população como uma área de encontro. Muito bem. Próxima imagem, por favor. E aí Esses são os prédios que eu te falei,
que tem a base comercial, que tem o objetivo de trazer esse uso misto e cidades policêntricas. Muito bem, quer dizer, aí tem esse conceito então dessa questão da cidade policêntrica que você fala, né? Quer dizer, Exato. E aí é uma iniciativa do empreendedor. A prefeitura apoia isso? Então, a prefeitura apoia, sem dúvida nenhuma, é um empreendimento único, né? Eu acho que é o primeiro no Brasil que tem esse objetivo. É uma área que está sendo desenvolvida já há bastante tempo, há 40 anos. 40 anos já. Foi feita a Morada da Colina 1, a Morada da Colina 2 e o Morada da Colina 3 a gente está entregando com todas essas estratégias. E Resende é uma cidade que está se beneficiando dessa questão do movimento lá do pré-sal, do petróleo, coisa e tal. Resende está crescendo, muito, né? Muito. Dizem que vai triplicar a população da cidade. Nossa. Então esse empreendimento vem exatamente para atender essa demanda, né? E claro, a gente tem uma área comercial ali na frente que é muito interessante também, onde a gente vai ter shopping, a gente vai ter Ele é um empreendimento de médio padrão, de alto padrão? Alto padrão. De alto padrão. Alto padrão para a cidade. Para a cidade. Né? Na verdade, o Morada da Colina 1 e o Morada da Colina 2, esse padrão foi subindo, né? E a gente foi melhorando as condições. Acompanhando essa... Na verdade, assim, é um empreendimento de alto padrão para quem compra lote e mora ali. Mas é um bairro que está aberto para a população. As pessoas podem circular normalmente. As pessoas vão aproveitar de todas essas estratégias que a gente está oferecendo, porque não é nada privado. E como é que fica-se essa questão, né, o pessoal, principalmente quando vai comprar num loteamento ou num condomínio de médio ou alto padrão, tem normalmente a preocupação da segurança, pelo menos muito aqui, né, nos grandes centros, não sei como é que é em Resende, mas o fato de ser uma área da cidade, ou seja, totalmente aberta e incorporada dentro da cidade, a questão da segurança tem alguma diferenciação? Então, o bacana de você trabalhar com esse conceito do uso misto é que você cria movimento, né, dentro do bairro. Você não tem um bairro só de moradia. Né? Então, a partir do momento que você cria esse movimento, que você cria um fluxo de pessoas que convivem naquele espaço, você reduz brutalmente a questão da segurança, né? da insegurança. Você reduz bastante essa questão. Então, vem sempre a somar, né, esse conceito do uso misto das cidades policêntricas. Muito bem. Vamos passar agora para Vila da Mata. O Vila da Mata, onde que é o Vila da Mata? O Vila da Mata é esse empreendimento que a gente já comentou, em São Roque. Ele um campo de golfe, né? Campo de golfe com um condomínio. Estou vendo que vocês ganharam um prêmio Green Best. A gente ganhou o prêmio Green Best. Que prêmio é esse? É um prêmio, um dos mais importantes do Brasil, de sustentabilidade. Ficamos entre os 3 maiores projetos de sustentabilidade do país. Muito legal, parabéns. E você vê na imagem que você tem uma área mais clarinha e uma área... A área mais clarinha é a segunda etapa. Tá, então essa segunda etapa ela não foi implantado. Não. E o campo de golfe está fora dessa área? O campo de golfe ele envolve as 2 etapas. Porque ali no canto direito, no alto, eu tenho um clube de golfe que é aberto ao público. Tá. Então qualquer pessoa pode ir lá jogar. A gente tem o driving range aqui, logo na frente desse clube social. O clube de golfe a gente tem o driving range. Isso está embutido já no lançamento da primeira etapa, né? E a primeira etapa são 121 lotes. De quantos metros? Clube social de 1.000 metros no mínimo. Metros no mínimo. Tá. Então é um condomínio também aí de alto padrão na região de São Roque. Nesse caso é um loteamento fechado de alto padrão. Tá, esse é fechado mesmo com segurança, etc e tal. Aquela lá na pontinha inferior ali, a gente tem quase um circuitozinho. O que é aquilo ali? Do lado esquerdo? Do lado esquerdo? São os lofts do Hotel Vila Rosa. Ah, os lofts do Hotel Vila Rosa. Então isso é próximo ao Hotel Vila Rosa? É próximo ao Hotel Vila Rosa. Ao lado, a gente, naquele terreno vazio ali, a gente tem o Cascudo, que é um restaurante também que é de parceria do hotel. Vamos ver a próxima imagem? Então esse é o conceito. Aí eu acho que dá para a gente entender bem qual é a proposta. Você está vendo que a via rodada são esses cul-de-sac que chegam nos fundos das casas, porque a gente considera que a frente da casa é o que está voltado para o verde. Então o cul-de-sac invertido, que a gente tem um de via que chega no meio, né, e tem um
De volta, esses são os cul-de-sac de pessoas com praças temáticas. Então, à frente das casas vão dar sempre para essas praças abertas, para esses verdes, integrando nas áreas de proteção permanente ambiental. Que são as áreas verdes, que são as de preservação permanente. É separar a pessoa do carro. Agora, tudo, digamos, essa parte onde está branquinha ali, vai ser tudo praça. Isso, aqui no monitor está parecendo branquinha, mas ela é verde. Ah, tá, é um verde mais claro, é um verde mais claro, né? Essa aí onde o mouse está passando, né? Exato, Senão são todas praças. São as praças temáticas. E a frente da casa dá para esses espaços. Exato. Muito interessante. As frentes das casas dão para esses espaços. Pode colocar a próxima imagem? E esses são os estudos de insolação, estudos de ventilação que a gente fez para poder desenhar os terrenos. O que acontece? Dependendo da topografia, você vai ter um terreno voltado para determinada face, para determinado ponto cardeal. Então é norte, sul, leste, oeste. O que me interessa? O que eu quero oferecer para a pessoa que vai construir a sua casa ali? Eu quero oferecer uma boa ventilação e uma boa insolação. Que ela possa construir a sua casa voltada para a face correta. Então, esses estudos, antes da gente fazer o desenho, a gente precisa desenvolver os estudos de ventilação, desenvolver os estudos de insolação para poder soltar o desenho. Pensando também na topografia, nas linhas de drenagem do terreno. Então, por exemplo, o campo de golfe é uma área gigantesca. Você imagina se eu fosse captar da concessionária, né, o recurso hídrico para irrigar o campo de golfe. Seria um impacto muito grande, haja água. Então, o que a gente fez? A gente utilizou as próprias linhas de drenagem do terreno para criar bolsões de captação. Então a gente está falando a mesma coisa que a gente faz no edifício, só que agora num âmbito maior, né? Então captamos a água da chuva ali, montamos um sistema de irrigação que sai dessa captação e vai para todo o campo de golfe. Nossa, são dezenas e dezenas de itens que tem que ser pensados, né? São muitas. Essas simulações são feitas, são simulações de computador, por exemplo, programas para isso? São programas, existem diversos programas para te ajudar nas análises. Né? Na verdade, são ferramentas que te auxiliam no processo de desenho. Ok. Né? Vamos colocar a próxima imagem? Agora... Essas são algumas estratégias que a gente aplicou, não estão todas aí, mas... Não contaminação lumínica. Nossa, exato. Essa daí veio diretamente da Universidade de Barcelona, hein? O que é uma não contaminação lumínica? O que acontece é que a gente está digo ao lado mesmo, a gente é vizinho de muro, se houvesse muro, mas a gente é vizinho mesmo, numa das maiores reservas de Mata Atlântica do país. Então, se você imaginar que isso é um grande impacto para essa mata, a gente ter uma coisa mega iluminada para a abóbada celeste. Eu não posso colocar postes que iluminem a abóbada, porque eu vou criar um impacto direto aos animais que estão nessa mata na parte da noite. Então, a nossa ideia aqui é não contaminar a abóbada e trazer iluminação só para o ser humano. Ah, tá. Por isso que aquele verdinho ali a luminária voltada para o chão. É voltada para a gente. Quem precisa enxergar? Nós. Então... Não precisa disso. Não é porque a gente não precisa iluminar o céu, ao contrário. Ao contrário, é uma delícia quando está tudo apagado. Exato, então a gente precisa iluminar o que a gente vai usar. E a iluminação pública com energia limpa. Exato, então a gente conseguiu, foi uma ginástica bacana de se fazer. A gente fechou uma parceria com um pessoal bacana da Tecnometal. Eles ajudaram a gente a chegar no número final, que foi dizer para o investidor, eu quero trabalhar com iluminação fotovoltaica pública. Ah, mas é muito caro, realmente é muito caro. Então, vamos ver como é que a gente viabiliza. A gente levantou o preço das valas, que seriam abertas para passar a tubulação, da fiação, do poste, da luminária, da mão de obra, para a gente ter o preço unitário de um poste iluminação estándar. Compara poste normal com poste fotovoltaico, não é poste normal de sua implantação com poste fotovoltaico com sua implantação. Exato, porque é o custo real, né? E o número fechou. O pessoal da Tecnometal me ajudou numa parceria. O poste que ia custar, sei lá, X 280 acabou custando X 100,
né? E a gente também eles tinham também interesse também em ter isso como exemplo para vender para outros empreendimentos. Né? Então, na verdade, a gente não está fazendo um greenwash aqui, a gente está utilizando de fato um recurso, né, de parceria, um recurso de vontade. De ver isso daí, né? Exato. É um trabalho, você tem que desbravar, é uma coisa nova, né? Você tem que convencer pessoas, tem que desenvolver fornecedores. Exato, é complexo. Mas a arquitetura, na história da arquitetura, foi ela sempre que impulsionou a indústria. Então a gente continua fazendo nosso papel. Muito bem. Vamos para a próxima imagem? Outra coisa é a pavimentação, que também foi um processo de convencimento bastante grande, daí já com a prefeitura. Isso é piso drenante? É um piso drenante que devolve água para o aquífero. Então, em vez de a gente então você chove, esse piso consegue permear a água e essa água é recolhida, não é que só absorvida, ela é recolhida. Não, ela é absorvida. Ela é absorvida, que interessante. Ela não é recolhida. Eu já tinha visto sistemas de piso drenantes no sentido de recolher a água e, vamos supor, para não empoçar, né? Mas de ser recolhida novamente, ela permite a não reaproveitamento? Devolvido para o aquífero, filtrado pela própria terra e devolvido em qualidade. Porque o que acontece? Quando eu impermeabilizo o sistema viário, eu acabo criando um caudal muito grande, né? Porque eu impermeabilizei toda a água que ia penetrar no solo, deixa de penetrar e escorre. E vai para uma boca de lobo. Exato. E aí você começa a criar os grandes problemas que a gente tem hoje em São Paulo. Você imagina se todo o nosso sistema viário fosse permeável. Não tinha enchente. Não teria enchente. A gente teria muito menos. Né? Então, a pavimentação já num desenvolvimento urbano que está se iniciando, que daqui a, 40 anos a gente pode ter aquilo uma pequena cidade, aí eu já vou ter a área totalmente permeável. E as ciclovias também é uma preocupação também do projeto? As ciclovias também, porque a gente quer que as pessoas não utilizem transporte com combustível fóssil. Incentivar mesmo o uso da bicicleta. Incentivar o uso da bike. Qual a tua opinião sobre ciclovias? Você acha que isso é possível, numa cidade como São Paulo, a gente conseguir aumentar isso? Já está melhorando bastante, né? É possível, necessário, fundamental, e a gente tem que todo mundo fazer um grande esforço para isso acontecer. Porque é uma das formas da gente viabilizar e melhorar a mobilidade. Está chegando em São Paulo, finalmente, aquele sistema de aluguel de bicicletas, que é fantástico. Que tem lá, eu experimentei lá em Paris, tem em Barcelona, né? É uma delícia, aquilo bem distribuído como é. Você anda pela cidade inteira. É muito legal. Você tem vários compromissos para fazer, você sai, deixa a bicicleta num ponto, faz o que você tem que fazer, pega a bicicleta, volta. Não, e assim, você vive a cidade, né? Você respira a cidade, porque você passa, você cumprimenta o cara da padaria, daí você encontra o seu amigo do vidro ali, né? Você começa a vivenciar muito mais a cidade, é muito mais bacana. Muito bem. Bom, acho que tem um último projeto para a gente dar uma olhadinha aí, se não me falha a memória. Deixa eu voltar ali pedir para o pessoal da ilha colocar. Eu acho que tem mais um projetinho que ficou escondido lá. Henrique? A gente espera, não tem problema. Se aparece, não que aparecer, a gente vem e comenta. Mas essa questão da bicicleta, ela pode ser uma grande alternativa a essa questão do trânsito. Sem dúvida. Eu acredito que sim. Agora, é claro, isso tem que ser feito com segurança. Né? É isso que é a questão que a gente ainda se coisa um pouco aqui, porque o brasileiro, de uma certa maneira, ele é muito egoísta, né? Ele tem uma criação, digamos assim, egoísta, e principalmente quem tem carro, esse tipo de coisa, fica... Pois é, mas você vê, eu moro ali no Caxingui, né? Na Eliseu de Almeida, a gente tem uma ilha super bacana que está abandonada, horrorosa, mal cuidada, mal tratada. Perigosa, né? Não tem faixa de pedestre. Quer dizer, eu fico imaginando, os meus filhos estudam no final da Eliseu. Se a gente tivesse ali no meio uma ciclovia, imagina que fantástico, os meus filhos iam poder ir para a escola de bike. E evitava um deslocamento de um carro. E agora eles vão de perua, porque não tem, porque é o horário, porque é o trânsito, porque é isso, porque aquilo, mil coisas. Mas se ali fosse uma ciclovia, poxa, resolvia o problema, não só dos meus filhos, mas de diversas outras crianças que fazem esse percurso. É verdade, me lembro que eu ainda ia de bicicleta pro colégio quando era pequenininho. É muito bacana, Bom, pessoal, consegue colocar aí, senão... Não, né? Então tá bom, também a gente está chegando no final do programa, tem mais 5 minutinhos para terminar, então vamos aproveitar para ver o resultado aqui da nossa enquete. Vou ver aqui online, a gente perguntou hoje, você acredita que sua cidade cresce de forma planejada e sustentável? Eu estou consultando aqui
Olha só, Patrícia, a história é o seguinte aqui, ó. Sim, com 2,8%. Puxa, que surpresa. Apenas em algumas áreas, 36,1%. E não, minha cidade não cresce de forma planejada e sustentável, espalhou aqui na frente com 61,1%. É isso, né? É isso. Com certeza é isso. Vox Day. Mas eu acho que a gente pode mudar esse cenário, né? E isso cabe a nós, né? Não é só o governo. Não pode deixar só, não pode ficar. O teu conselho é que as pessoas realmente não fiquem paradas esperando. Não vamos ficar parados não, porque a gente tem que se mexer, né? É a gente que faz o lugar onde a gente vive, né? Muito bem, nós conversamos no Urban View de hoje com a Patrícia O'Reilly, que é especialista em arquitetura sustentável e sócia do ateliê O'Reilly Architecture and Partners. Patrícia, muito obrigado, você deu uma bela aula aqui pra gente. Obrigada a vocês. Espero que seus votos, digamos assim, de uma consciência de cada um de nós, né, cada vez maior, se tornem realidade. Muito obrigada. E se você quiser deixar algum contato, seu site, alguma coisa para o pessoal que quiser conhecer mais o teu trabalho, ou quiser de repente mandar alguma questão para você. Mando sim, o site do escritório é Atelier, atelier com R, or.com. Sem o BR. Agradeço muito a atenção. Tá joia, Patrícia, obrigado. A gente está terminando mais um Urban View aqui. E a gente volta na terça-feira que vem com mais uma edição ao vivo. Espero que, se não acontecer nenhum imprevisto, no nosso horário normal, que é meio-dia, né? Se bem que hoje foi a exceção da exceção. Então a gente volta terça-feira que vem, meio-dia. Muito obrigado e até lá.